pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e eu ajudo mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança em seus filhos. Hoje eu vou falar sobre como desenvolver algo maravilhoso, que é o pensamento positivo nas crianças. Gente, todos nós já ouvimos falar sobre o benefício do pensamento positivo. Sem dúvida nenhuma, quando encorajamos nossos filhos a ter uma abordagem mais otimista da vida, a gente vai estar dando a eles uma chavinha, né, para uma vida mais saudável, mais leve, mais feliz e mais produtiva. Claro que a gente sabe que existem outros fatores, né? Que embora a genética influencie no temperamento e na atitude da criança, tanto a neurociência quanto a psicologia positiva demonstram que sim, que nós podemos ajudar a criança a treinar o próprio cérebro para ser mais positivo. Gente, e isso é muito incrível, né? Eu acho super incrível. Em outras palavras, é possível ensinar para uma criança estratégias que vão ajudá-la a assimilar o lado, ter um olhar mais positivo de tudo com mais frequência. E o mais incrível de tudo isso é que quanto mais ela exercitar essa habilidade, mais treinadinho fica o cérebro dela, né? Então, e assim ela vai treinando o cérebro para utilizar de forma que seus pensamentos sejam mais positivos nas suas atitudes e na própria análise da vida dela, né? E claro, meu povo, crianças positivas se tornam adultos mais realizados e como pais desempenhamos nesse momento um papel significativo na formação da mentalidade das crianças. É fato que a atitude otimista, né, mais positiva, estimula também uma ação mais positiva. Precisamos então perceber características das crianças que acabam alimentando aquele pensamento mais negativo, né, mais borocochô, né? Então, existem alguns padrões de comportamento que podem nos ajudar a identificar, então, uma criança com a mente tomada pelo negativo, né? Tomada pelo pensamento negativo. Calma aí que eu vou dar uns exemplos para que vocês venham. Querem ver? Geralmente, né, elas acabam, né, então essas crianças que têm esse pensamento mais negativo, elas acabam subestimando seus seus pontos fortes e ela é excessivamente autocrítica ou autoperfeccionista. Elas também, essas crianças que pensam mais de forma mais negativa, elas também sempre estão esperando o pior, né, em qualquer situação, e elas costumam desistir rapidamente na frente de qualquer frustraçãozinha. Elas têm muito medo de tentar coisas novas porque não quer se arriscar a errar, elas têm muito medo do erro, né? Elas costumam ver problema e falhas em cada nova situação em vez das possibilidades ou do potencial positivo. Então, agora que eu dei essas dicas de como identificar uma criança que tem um padrão mais negativo, assim, eu vou dar algumas orientações para ajudar a criança a minimizar, então, os pensamentos negativos e substituir eles por pensamentos mais positivos. Vamos lá? Então, essas dicas são bem importantes para ajudar você a fazer seu filho ou sua filha, né, pensar de uma forma mais leve, mais positiva e, consequentemente, agir de uma forma otimista. Mesmo na cultura pessimista da sociedade, dos dias atuais que a gente vive. Então, vamos lá. Ajudar o fortalecimento e fortalecer o pensamento positivo nas crianças, né? Começa por ensinar o seu filho, né, a praticar a observação e a substituição dos pensamentos. Ou seja, incentivar o seu filho
a cuidar o que ele está pensando, né? Quando tiver esses pensamentos ruins, né? Diga que ele deve agir como um verdadeiro detetive, né? Cuidando do seu pensamento. Ajude seu filho a aprender a detectar o próprio, aquela própria vozinha interna, né, que fica falando coisas negativas para ele, né? Explique para ele que a única forma de deixar a mente mais tranquila e mais leve, né, é aprendendo a detectar esses pensamentos que não são legais, que não nos acrescentam nada, né? Então, a partir daí, ele deve focar a sua atenção para substituir, né? Porque pensamento ruim todo mundo tem, gente, e é normal, né? Mas a gente tem que aprender a substituir ou questionar esses pensamentos ruins por pensamentos que tragam bons sentimentos, né? Uma coisa que vocês precisam ficar bem atentos é para a conversa negativa do seu filho, né? Então, ficar atenta à fala da criança. As crianças, muitas vezes, podem falar, expressar em voz alta os pensamentos negativos que elas têm, né? Que elas ficam falando, né? Então, aqueles pensamentos que estão lá na mente dela, elas costumam verbalizar. Então, fique atento e, nesse momento, ajude no processo de substituição. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo, né? Se o seu filho disser algo como: eu sou muito ruim na matemática, né? Eu nunca vou passar nessa prova porque eu acho muito difícil. Ajude a fazer uma substituição dessa narrativa negativa por outro padrão de pensamento do tipo: eu posso estar achando difícil ou estar com alguma dificuldade em entender, né, matemática, mas eu vou continuar tentando e eu vou pedir mais ajuda para o meu professor, para os meus amigos, para os meus pais, e eu vou conseguir, né? Ajude a criança a seguir esse modelinho aí de substituição. Para qualquer caso, né? Esse foi um exemplo, né? Falando um pouquinho de matemática, que é uma dificuldade que eu tenho até hoje, né, gente? Mas eu vou lá, não desisto. Porque desse jeito ele vai começar a valorizar seu novo hábito de exercitar o pensamento positivo, né? Então, por exemplo, outra coisa que ajuda é a reverter as explicações negativas da criança em relação a problemas cotidianos, né, do dia a dia. Mesmo as pessoas mais otimistas, é claro que as coisas nem sempre saem redondinhas, né? Saem bem como a gente gostaria. Mas o que importa mesmo não é a situação indesejável, que muitas vezes é inevitável, mas é como nós olhamos para ela, como nós lidamos com uma situação que não nos é agradável, né? Então, ajude nesse momento a criança a passar de avaliações pessoais negativas, que não são nada produtivas, né? Para avaliações focadas em solução, que são produtivas. Ou seja, não focar só no problema, mas de que forma a gente pode ajudar a criança na resolução desse problema, focar sempre na solução. Por exemplo, quando ela disser: eu me dei mal na prova, porque eu sou muito burra, eu nunca vou ser boa em leitura ou em português, ou sei lá em que disciplina, né? Isso é uma declaração negativa. Então, questione ela, faça ela pensar, né? Não, você não se deu mal na prova porque não entendeu bem a matéria, então é preciso estudar mais, né? Permita então fazer esse enfrentamento ativo, né, para ajudar o seu filho a fazer mudanças, né? Ou você pode fazer perguntas do tipo assim, ó: o que você acha que você pode fazer diferente da próxima vez, que pode te ajudar? E de que forma eu posso te ajudar nesse processo, né? Vamos pensar juntos. E, gente, nem preciso dizer, né, porque eu vivo falando nos meus vídeos, que você precisa dar o exemplo, né, de ter uma expectativa otimista, né? De vez em quando, então, converse com seu filho, durante uma refeição, ou quando estiver indo no caminho da escola, sobre o que vai acontecer no seu dia,
né? E talvez aconteçam coisas na sua vida, por exemplo, né? Vai ter uma reunião importante ou vai começar a fazer uma atividade nova. Compartilhe para ele o que você sente, a sua excitação e o seu sentimento, seu pensamento positivo, né? Diga, essa vai ser uma chance de poder mostrar minhas ideias, ou é uma oportunidade de eu fazer novos amigos, né? Não tenha medo também de mencionar eventos que te preocupam, né? Mas concentre-se em demonstrar soluções, né? Potenciais ao invés só de medo e nervosismo, né? Então incentive, estimule seu filho a manter o mesmo tipo de conversa com você, né? Porque se você dividir com eles, eles também vão poder dividir com vocês, né? Lembre a sua criança que ter o pensamento positivo, né, ou o pensamento negativo é uma questão às vezes que a gente pode sim escolher, né? Que a gente pode ensinar de que forma a gente vai ver uma situação. É aquela história do meio copo, né? A gente pode olhar o meio copo cheio, o meio copo vazio, né? A gente pode começar a treinar a partir daí, né? Ensine seu filho que ficar repetindo pensamentos negativos dentro da cabeça não vai servir de nada, né? Apenas vai deixar ele triste, não vai ajudar ele a sair daquela situação ou ver uma solução para aquele problema que ele está passando, né? E explique bem, né? E ressalte sempre que possível que ele tem o poder de escolher os pensamentos que vão lhe fazer bem, que ele tem como olhar as situações que lhe acontecem, mesmo as mais chatas, de uma forma que não lhe faça tão mal, né? As pesquisas, gente, já comprovam que ficar alimentando, né, pensamentos negativos, treina o cérebro, né? E a criança fica com uma tendência a ter pensamentos negativos no futuro, que é tudo que nós não queremos, né? Cá entre nós, né? Assim como pensar repetidamente em coisas ruins, abre o caminho do cérebro para pensamentos negativos. E se isso acontece, é porque o oposto também é válido. Ou seja, se a gente começar a treinar o nosso cérebro para fortalecer as conexões, né, com o positivo, com o nosso olhar positivo sobre as coisas, a gente também, quando a gente vê, a gente já está olhando as coisas de uma forma mais positivas. Para isso, gente, ensine as crianças a regularmente, né, quando tiverem com pensamento negativo, buscarem fazer esse direcionamento, né, para uma coisa mais positiva, né? Sempre incentivar os seus filhos a conversar com você regularmente, né? Sobre as realizações e as decepções dele, né? Porque a vida é assim, a gente tem algumas realizações e algumas frustrações, algumas decepções, né? E quando seu filho tiver alguma decepção, faça que ele reflita sobre o que ele aprendeu com ele, né? Com aquela decepção. O que ele pode tirar dessa experiência, né? Mas o que ele pode fazer para evitar que isso se repita de novo no futuro, né? E elogie a criança por ela mostrar a maturidade de reconhecer que essa frustração, que esses erros, que essas decepções podem sim ser uma ótima ferramenta para o aprendizado, né? Porque quem é o erro faz parte, né, do aprendizado, faz parte de um processo de aprendizagem, né? Da mesma forma, estimule regularmente a reconhecer também as suas realizações, a valorizar as suas potencialidades, que podem ser pequenas coisas do dia a dia, né? O importante é ensinar elas desde cedo a valorizar os resultados positivos dos próprios esforços. Todo dia, por exemplo, à noite, você pode escolher um horário que ficar mais adequado para a sua rotina, né? Vocês podem ter uma conversa, ter um momento, né, para dividirem algumas coisas sobre o que deu certo aquele dia, o que não deu, né? Que situações que ajudaram, que situações que não ajudaram, né? E você pode dizer o quanto você se sente orgulhoso, né, por ter aquele momento com ele, de ver o crescimento, de ver como ele está conseguindo encarar essas situações, tanto positivas, né,
quanto as tão não positivas. O importante aqui é ajudá-lo a concentrar em realizações em vez de falhas, né, gente? Quando ajudamos nossos filhos a esperar pelo sucesso, né, que eles pensem em coisas boas, procurar o sucesso, comemorar o sucesso, e quando eu falo sucesso eu estou falando em realizações, né, eles de um certo modo se sentem mais familiarizados com isso e acabam ganhando mais autoconfiança. É claro que as crianças precisam aprender com seus erros, com seus fracassos, que isso faz parte da evolução, que isso faz parte da vida humana e que devemos, então, ajudá-los a não ficar focando nisso, né? Então, pessoal, forneçam a seus filhos muito carinho, muita afeição, porque nós amamos os nossos filhos, né? Mas quantas vezes nós perdemos a chance de expressar, né? Na correria do dia a dia a gente acaba, aquilo parece tão óbvio que a gente acaba passando, né? Então não esqueçam de usar palavras que sejam amorosas e gentis, mesmo nas conversas do dia a dia. Abrace, beije, brinque, ria com o seu filho e crie um ambiente também positivo dentro de casa. Ai, vale assistir um filme engraçado, brincar com brinquedos preferidos, contar histórias divertidas, divirtam-se com os seus filhos. Peçam para ele contar alguma coisa que eles acharam engraçados, pode ser na escola ou eles podem ter assistidos, né? Então eles vão começar também a dar mais valor a esses momentos, né? Explique a seus filhos que apenas o ato da gente estar se divertindo, de estar conseguindo rir, né? E às vezes até de dar gargalhada pode ajudar a mudar a química do cérebro e fazer com que eles se sintam melhores, mais relaxados e, consequentemente, mais felizes. Ensine seus filhos, né? Ensine a sua criança a brincar com jogos educativos que fortalecem, né, um pensamento mais positivo, né, uma maneira simples e efetiva de conversar com as crianças sobre essa forma, né, de direcionar o pensamento para as coisas mais positivas é por meio de jogos e brincadeiras, né? Eu sempre digo, trabalhar com criança envolve a ludicidade sempre, né? Porque quando estão brincando e se divertindo, as crianças ampliam o poder de assimilação de novos conceitos e ideias, né? O jogo educativo, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para ajudar as crianças a ganharem insights, né, sobre os benefícios da atitude positiva. Claro, né, que existem muitos jogos e brincadeiras por aí que auxiliam nesse processo, que ajudarão, então, as crianças, né, de uma forma geral, a mudarem, a melhorarem os seus padrões de pensamento sem muito esforço, né? Então, ajude a criança a tentar coisas novas, né? Porque experimentar coisas novas, mesmo que pareça alguma coisa que assuste, né? De sair do conhecido, vai acabar aumentando a autoconfiança do seu filho, né? Ao mesmo tempo que vai minimizar, né, o medo do novo e do desconhecido que muitas pessoas carregam, né, até a vida adulta, né? E vão usando esses ganchos, né, para fazer um bate-papo com a criança sobre os benefícios de estar aberto para novas experiências, né? Ajudando, então, a se concentrar no que ela aprendeu, no que teve de legal, ela entender com as experiências positivas que o novo pode ofertar, né? E para aumentar, então, a autoestima e o pensamento positivo da criança, reforce a ideia de que ela pode aprender qualquer coisa que quiser. E isso é verdade, gente. As habilidades das crianças se desenvolvem, né, de forma crescente, desde que estimuladas, né? Então, ajude o seu filho a aumentar a sua habilidade em atividades, claro, né, que seja do interesse dele, né? Você pode, por exemplo, incentivar seu filho
que gosta de desenhar, né, por exemplo, né, a fazer uma aula de desenho. Então ele já tem a motivação, já tem o desejo, né, e você pode oportunizar então que ele desenvolva mais essa habilidade, né. A meta aqui, né, o nosso desejo aqui é ajudar a criança a desenvolver uma capacidade que está ali, né, que é latente, né. Quando as crianças sentem que os pais observam e apoiam as atividades que elas gostam, que elas curtem, isso por si só já faz que a positividade aumente muito na cabecinha delas, né? Fortaleça também no seu filho a ideia de que é muito importante ele descobrir suas áreas de interesse, que é importante ele saber o que ele gosta e reforce a certeza de que ele tem capacidade, mais uma vez aqui reforçando isso, de aprender e de fazer bem, né, o que ele realmente tem interesse. E vai saber, né, gente, se daqui a pouco esse hobby que a gente está incentivando não vai ajudá-lo, né? Por exemplo, lá na vida adulta dele, numa escolha profissional, mas é importante que seja do interesse dele, não de vocês, né? Vale lembrar que o sucesso, né, na vida é quando descobrimos desde cedo que amamos, cada um no seu tempo, tem gente que demora mais, que conseguimos trabalhar quando chegamos na vida adulta, né, com o que amamos, né, e temos o reconhecimento, claro, financeiro fazendo o que amamos. Aí então é o top dos tops, né? Porque pessoas otimistas sabem, né, que melhorar não é um ato, né, em si, mas sim um processo. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente se dedica, melhor a gente fica. Por isso incentive seu filho a entender isso bem, né? Adote essa abordagem comentando sobre sua melhora contínua e não apenas sobre lá o resultado final. Diga, por exemplo, hoje, que legal, te vi andando de patins, hein? Hoje eu já achei melhor, que estava melhor do que ontem. Ou, nossa, né? Como a tua leitura tá melhorando, quanto mais tu tá praticando, tu tá conseguindo ler melhor, né? Então, utilize, né, mais ou menos esse tipo de elogio para qualquer coisa que seu filho, você perceba que ele está se dedicando e realmente melhorando, né? Mas, claro, cuidado para não ficar sobrecarregando ele, né? Como se ele tivesse uma obrigatoriedade de evoluir, melhorar, né, gente? Quanto mais nos damos conta de que tudo que pensamos reflete na nossa vida, maior, então, a gente consegue ter controle, né, na forma que a gente olha as coisas, que a gente percebe as coisas e nos nossos desejos também, né? Então não esqueça, né, então, de observar os próprios pensamentos e atitude, porque vai ser bem difícil ensinar seu filho, né, a ver as coisas a partir de uma perspectiva mais positiva, se você não consegue fazer isso. Ou pior, se você mesmo é cético em relação ao seu filho. Gente, por favor, eu já vi discursos do tipo: ele é assim mesmo, ele nunca vai aprender a fazer isso. Ele nunca vai conseguir. Gente, como é que vocês querem que as crianças acreditem que eles vão conseguir se você tem esse tipo de discurso? Se o pai ou a mãe tem um discurso desses? Se você acha que precisa melhorar a sua própria positividade, use essas estratégias em você mesmo, né? E você vai sentir que isso vai acabar te ajudando a ver as coisas com mais clareza e a se relacionar melhor com o seu filho também, né? E com isso, todos ganham, todos irão se beneficiar. Se você for confiante sobre a sua capacidade e sobre a capacidade do seu filho de pensar com mais otimismo e positividade, né? Você estará criando, então, as condições, né, que farão com que isso realmente aconteça, né? E eu sei, gente, que todo esse processo educativo nos exige paciência e dedicação, né? Por quê? Porque implementar novos hábitos, né, no dia a dia
é difícil, né? No início ele é bem difícil e leva algum tempo, e tudo bem, gente. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que insistir em ajudar as crianças, né, a estarem desenvolvendo uma atitude que seja mais positiva e que vá contribuir de verdade, né, para o bem-estar emocional delas, né, e o sucesso na vida, né, que é tudo que a gente mais quer, né? Então, pessoal, espero ter auxiliado vocês de alguma forma, e se você gostou desse conteúdo ou se você não gostou também, pode deixar aí seus comentários e nós nos encontramos na próxima semana, tá certo, gente? Um beijo grande meu e até lá. Tchau, tchau!